turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo com Tilé, o programa que foi sucesso no rádio em lives há 1 ano e 6 meses, através do nosso Instagram, @AntônioTilemon. Nós temos feito uma sequência de entrevistas com os principais dirigentes, os presidentes dos clubes que vão disputar o Campeonato Baiano de 2022. Isso para que a gente possa valorizar o campeonato e fazer, né, uma geral de como estão esses clubes, ou cada um desses clubes, para que o torcedor tenha conhecimento de como eles estão se preparando para o Campeonato Baiano. Eu já ouvi várias vezes, inclusive eu mesmo pensava, tinha esse tipo de pensamento há algum tempo atrás, de que o Campeonato Baiano deveria acabar, mas depois eu fui convencido de que é uma coisa que não pode, né? Não tem como acontecer, porque, além de tudo, o desemprego seria uma coisa extraordinária. Seria um número realmente, né, para deixar muitos profissionais desempregados, e isso não seria bom para ninguém, principalmente daqueles que vivem da atividade do futebol profissional. Eu estou com o professor Joavilton Souza aqui comigo nesse momento. Ele é o presidente do Bahia de Feira, uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer em 2019, quando estávamos lá com alguns atletas na base do Bahia de Feira. E o professor Joavilton sempre foi uma pessoa muito cortês, muito elegante, muito bacana comigo no tratamento direto de um com o outro, né? Então, vamos saber como é que vem o Bahia de Feira para essa temporada. Depois de pandemia, a gente praticamente dentro de casa, né? Sem se ver praticamente, e os cuidados têm que ser necessários, realmente, né? Têm que ser feitos, têm que ser tomados esses cuidados, mas o Bahia de Feira é um clube que sempre chega e chega bem nas finais do Campeonato Baiano. Professor Joavilton, meu querido, muito obrigado pela sua participação. Um homem tão ocupado como o senhor, tem a disponibilidade de tempo para me atender aqui. Fiquei muito feliz com a aceitação do meu convite, né? E eu gostaria que o senhor me fizesse uma... Vamos falar sobre o Bahia de Feira, do início do Bahia de Feira para cá. Quer dizer, do início a partir da sua entrada como presidente oficial do Bahia de Feira, né? Depois de ter passado pelo Fluminense de Feira. Uma coisa que eu não entendo até hoje, como é que o Fluminense desperdiçou, deixou de lado uma pessoa com gabarito, com a credibilidade moral do professor Joavilton, né? Coisas do futebol, coisas do futebol. Mas assim, a gente aqui conta a história, né? E no meio da história, é claro, o Campeonato Baiano, que vai começar em 2022, salvo engano, 15 a 16 de janeiro. Mas eu gostaria de saber do professor Joavilton, primeiro, como é que vem o Bahia de Feira para essa temporada? Eu me lembro que em 2020 havia uma expectativa muito boa, 2020 ou 2019, pouco antes da pandemia, uma expectativa muito boa com relação ao Bahia de Feira para o Campeonato Baiano, né? E de lá para cá o Bahia de Feira disputou inclusive o campeonato. Eu não consigo entender como é que o Bahia de Feira perdeu a final para o Atlético de Lagoinhas. Eu vou dizer por quê. É preciso ter coragem para dizer certas coisas, porque nem todos têm coragem de falar isso. Mas, por exemplo, o Bahia de Feira é um exemplo de organização. O Bahia de Feira é aquele clube que cumpre com todas as suas obrigações, né? Paga os seus salários direitinho, tudo em dia, sem nenhum tipo de problema. O Atlético de Lagoinhas, desculpe o termo, mas infelizmente, vou dizer isso com muita dor, mas infelizmente é um clube caloteiro. Então, como é que até hoje não pagou diversas pessoas da conquista do título de campeão baiano, né? Então, essas coisas, essas injustiças do futebol são coisas que realmente a pessoa precisa aprender a administrar, né? Porque esses impactos realmente, às vezes, não cabem nem na minha cabeça. Eu fico assim, querendo entender o que é que certas coisas acontecem no futebol. Mas no futebol acontece de tudo, realmente. Professor Joavilton, qual é a sua expectativa, meu amigo, para o Campeonato Baiano do ano que vem? Boa noite. Muito obrigado pela sua atenção. Boa noite a todos. Primeiro, Tilemon, eu estou um pouco preocupado porque parece que meu prestígio não está tão alto assim, porque estava rolando aí nesse início da live, que parece-me 60 pessoas aí, está com 35. Mas vamos trocar ideias, conversar. Mas sabe o que acontece? Ele começa a aumentar de uns 10, 15 minutos diante, aí aumenta realmente muito. Sempre acontece isso. A parte, eu acho assim, primeiro, eu não poderia jamais deixar de atender um convite seu. Eu estava agora numa reunião, gravando inclusive um vídeo para as campanhas de final de ano das empresas e olhando toda hora para o relógio para que eu pudesse me dirigir à minha residência e a gente trocar algumas informações, bater um papo sobre o futebol como um todo, né? Yes. E ninguém melhor do que você como interlocutor por tudo que você conhece. Você é uma enciclopédia do futebol.
vive há muito tempo, né? Trabalha com jogadores, é um misto de empresário e um misto de locutor, de tudo, né? Então, é uma pessoa assim, extremamente agradável, uma pessoa extremamente simpática, e a gente sempre fala um pouco do futebol, de como nós enxergamos o futebol, do que é preciso mudar no futebol para que melhore. É sempre interessante porque a gente deixa o torcedor um pouco a par do que é o lado, o bastidor de um clube de futebol, porque às vezes o torcedor está lá na arquibancada, né, e o time não dá resultado e ele começa a lhe xingar, né? Outro dia teve uma coisa interessante lá no Bahia de Feira, eu estava na arquibancada, eu assisto sempre ali na arquibancada em pé, né, não fico lá na tribuna, e a gente estava tendo um jogo e estava perdendo, e um torcedor começou a gritar: time fuleiro, dirigente fuleiro, professor não sabe montar o time. Eu digo ao companheiro: mude de time, vá procurar um time que o dirigente sabe montar. Eu comprei o Bahia de Feira, foi para fazer um projeto social, foi para fazer um projeto de renovação, de revelação de jogadores, de relacionamento com os empresários, com a sociedade como um todo. Meu time, eu não quero torcedor xingão. Se você quiser xingar jogador, xingar torcida, xingar dirigente, vá fazer em outro canto, aqui não é o lugar. Então, assim, a gente procura fazer um futebol muito voltado, né, para essa situação da preocupação como um todo. E na realidade, assim, quando eu entrei no futebol, Tilemão, foi assim uma coisa pela janela, né? Eu sempre fui um apaixonado pelo futebol, joguei muito futebol amador, né? E depois com as faculdades, eu tinha dificuldade muito grande porque eu não conseguia estágio dos cursos de saúde para a área esportiva, que eu achava que estava num crescimento muito grande, né? Antigamente você procurava um fisioterapeuta quando você sentia uma dor, hoje você faz o preventivo, né? Há pouco tempo atrás, nenhuma equipe tinha um fisioterapeuta. Hoje, cada equipe tem a necessidade de ter um. Lá no Bahia de Feira, nós temos, por exemplo, 3. Então, sentindo essa necessidade, eu pensei em botar uma equipe de futebol. Foi aí que eu fui chamado por Gamela, junto com o Feirense, que na época tinha outro nome, para disputarmos a segunda divisão e ver se subíamos, né? E foi aí que nós fizemos um acordo. Se nós subíssemos, nós entraríamos no projeto como sócio. Se nós não subíssemos, a gente se afastaria do futebol e deixava Gamela tocar o projeto dele. E aí disputamos a segunda divisão, conseguimos montar um time, eu, ele e Almano, em Portugal, que era antigo sócio da Brasfrute, e conseguimos montar o Bahia de Feira, ou Feirense, mudamos de nome e subimos invicto, né, inclusive, né, foi uma campanha bacana que o Feirense teve. Quando terminou a campanha, a gente bancou todo o investimento, aí eu marquei para sentar com o Gamela e o Mano para a gente resolver a questão societária. E aí ele baixou a cabeça e disse: rapaz, não dá, porque o time é de minha família. Aí eu fui conversar com mãe, imagina um velho daquele. E mãe disse que não era para eu me meter com sócio e tal. E aí eu terminei me afastando. E eu digo: olha, sabe de uma, futebol não é minha praia, não, eu vou cuidar de meus negócios. Só que nesse intervalo, Everton estava sozinho no Fluminense, né? E aí ele convidou a gente para poder fazermos uma empresa e fecharmos um contrato com o Fluminense, né? E na época o Fluminense tinha um tal de um grupo chamado Novo Flu, que eles queriam entrar na diretoria, queriam entrar no processo. Você sabe, Tilemão, você mais do que ninguém, que o futebol só tem um segredo, né? 2 segredos, vamos dizer assim: organização e dinheiro. Não se faz futebol sem dinheiro, né? Então a gente resolveu assumir, apesar de que tinha esse grupo contrário, e para mim foi uma experiência boa, porque a gente conseguiu o Fluminense ir para as finais do Baiano, mas uma experiência muito triste, porque tem uma camada da torcida do Fluminense, não é muita, mas tem uma camada que fica ali, você conhece bem ali no Alambrado, xingando até ele próprio. Quando ele não tem quem xingar, ele xinga ele mesmo. E ficava muito chato para a gente estar na arquibancada ali, o torcedor: entregue meu Fluminense de volta, vocês são burro, o time não presta. E aí eu digo: sabe de um, eu vou cair fora desse bagulho também. Ó, 2 experiências péssimas. E nesse intervalo, o Wilson Passo, que era repórter lá da Rádio Subaé, né, era amigo nosso, porque a gente na época tinha a Subaé, tinha terceirizado a Subaé de Pedirujo, e ele falou: professor, por que você não compra o Bahia de Feira? E aí foi a grande sacada, né? Eu mandei Tiago, meu filho, com ele ir procurar
o proprietário na época, e a gente terminou comprando, e aí eu transformei o Bahia de Feira num clube voltado para esse modelo de empresa, com orçamento determinado, valores de custo. E no primeiro ano a gente terminou subindo e sendo campeão baiano no outro ano. Eu digo, olha, parece que o sangue aqui é bom, né? Parece que essas cores aqui agradam, até porque eu sou torcedor do Bahia de Salvador, apaixonado da época de Osório Vilas Boas. Digo, olha, parece que a coisa vai dar certo aqui. E aí a gente terminou fazendo esse trabalho todo, tive dificuldades de campo de treinamento, foi aí que deu a ideia da gente construir um centro de treinamento, ao qual você conhece, não é nada excepcional, mas muito organizado, muito arrumado, com projetos de estágio, né? A gente faz um bom trabalho de base, e durante esses 10 anos o Bahia de Feira já foi para as semifinais em 6 participação. E aí nós estamos aí nesse projeto, esse ano conseguimos pela primeira vez montar um projeto antecipado. Quando terminou a Série D, que nós não fomos bem, nós resolvemos contratar uma equipe de profissionais para assumir o Bahia de Feira. Sondamos alguns nomes, chegamos a Flávio Araújo, marcamos com ele, ele veio aqui em feira, conversou conosco, gostou muito do projeto e disse que viria, mas viria com a equipe dele, com a comissão toda, né? E nós contratamos a comissão e começamos a mapear. Dentro desse mapeamento que nós fizemos, o que foi que nós projetamos? Separamos os jogadores que nós tínhamos condição de continuar, tanto como profissional, como ser humano, com pessoas que amam o Bahia de Feira, que já tem algum tempo, né? E mantivemos a base, o caso de Alain, Paulo Paraíba, Dionis, Cazumbá, Deon e Pelé. E com essa montagem, Flávio nos deu 14 nomes de jogadores que nos últimos 3 anos jogaram com ele e foram campeões em todas essas competições. E aí nós resolvemos, desses 14 nomes, Thiago manteve contato, conseguimos contratar 12, que foi assim excepcional, porque são faixas salariais mais altas, jogadores que vêm de um prestígio de títulos, né, já jogaram competições na Fortaleza, no Icasa, no ABC, então a gente conseguiu montar esses 2 grupos. E depois pegamos dos 48 meninos da base, selecionamos 6 para maturar esses meninos, para que eles não possam começar a conviver com um treinador diferenciado, com a comissão técnica, para poder ter uma evolução. E aí chegamos ao número de 28 atletas, né? E apresentamos hoje, e estamos assim muito otimistas pela comissão técnica, pela equipe, de continuarmos fazendo uma grande campanha. Uhum. Bom, professor, pelo que eu senti, e acho que é uma coisa muito natural, o senhor tem não vou dizer uma mágoa, talvez, né? Porque eu sei que o senhor era uma pessoa que ajudava muito ao Fluminense de Feira de Santana. Como o senhor falou aí no episódio de Gabela, que eu acho, se não me engano, era Palmeiras Nordeste, alguma coisa assim antes. Primeiro foi Palmeiras do Nordeste, né? Depois acho que Independente, né? Independente, exatamente. E depois foi para o Feirense. Que até me parece também de uma pessoa dona de faculdade, que também... Depois que eu saí, entrou Walter da FAT, né? Walter, é isso mesmo, Walter. Ele tem uma vantagem, onde eu vou, ele vem atrás. Então, assim, o Fluminense, rapaz, perdeu tanto. Não sou uma pessoa que gosta de me valorizar demais, nada disso, né? Mas, assim, eu tenho convicção que o melhor time do Fluminense de Feira de Santana dos últimos 20 anos foi armado pelo seu amigo aqui, com o Balbino Barreto Santana. Me lembro. Chegamos a 5º lugar no Campeonato do Nordeste. Isso. E vice-campeão Bahia, tirando o Bahia das finais, né? Uhum. Mas o Fluminense sempre foi muito complicado em todos os sentidos. A briga interna política, que até acabou acontecendo de novo aí na eleição de Zé Chico, né? Xingamento para lá, xingamento para cá. No dia, por exemplo, que o Fluminense caiu fora da Copa do Nordeste, eu olhava para o lado assim e dizia: Balbino, hoje a gente vai ser rifado aqui para a imprensa de feira. Aí o Náutico fez um gol aos 46 do segundo tempo e o Fluminense precisava ganhar. O empate era do Náutico, mas o Náutico, num contra-ataque, no último lance do jogo, fez um contra-ataque rápido, chegou lá e fez o gol e ganhou por 1-0 o jogo, e a gente ficou de fora das semifinais, do mata-mata das semifinais. Aí, Balbino, será, rapaz, a campanha é tão boa dessa? Eu confesso que achei, num determinado momento, que ia acontecer isso. Mas foi o dia assim, mais feliz com relação ao meu tratamento, meu tipo de relacionamento, melhor dizendo, com a imprensa de feira, porque o time acabou de ser eliminado
tinha micareta na cidade, 14 mil pessoas no Joia, né? Mas a imprensa de Feira de Santana reconheceu, não, o trabalho foi feito aqui, foi maravilhoso, foi extraordinário, não chegou por detalhe. Quer dizer, naquele dia, para mim, foi uma grande surpresa, porque aí também tem umas pessoas de imprensa que não ajudam, né? Também, infelizmente. Então, assim, o Fluminense é muito complicado, como eu estava dizendo, e perdeu uma grande chance. Talvez, se o senhor tivesse feito no Fluminense de Feira, o senhor fez aí no Bahia de Feira, né? Se tivesse conseguido realmente ficar à Mas frente do essa era a Fluminense, mas é ideia, na muito realidade, difícil. né? Fazer um grande centro de treinamento, um estádio próprio, Isso, e buscar, porque o Fluminense tem um apelo popular, né? Tem uma grande torcida, exato. a cidade abraça quando o time está bem, né? Mas na vida as coisas acontecem, não é só como a gente planeja, como o cidadão lá de Sim, cima decide, sim. né? Então, eu também estou muito satisfeito agora com o meu projeto do Bahia de Feira, porque de qualquer jeito não tem muita gente dando palpite, a gente planeja, projeta, Ah, comprova isso é que é o melhor de tudo, né? e fica muito tranquilo, tem muita tranquilidade para trabalhar, né? Só eu, Thiago e Maiara, então não tem muita dificuldade. Mas a gente sente muito pelo Fluminense, porque Feira de Santana é uma cidade como Conquista, como Ilhéus e Itabuna, são cidades que merecia ter uma equipe numa Série C, numa Série B, né? E esse ano foi uma catástrofe para o futebol da Bahia, né? Foi talvez não, eu acho que com certeza um dos piores anos da história do futebol da Bahia, porque os três representantes caíram e na Série D ninguém foi para lugar nenhum, né? Então, e eu acho que isso passa muito pelo modelo como hoje o futebol da Bahia está sendo seguido. Precisa que haja uma reformulação grande, né? Começando lá da CBF para parar nos clubes da Série D. Porque, Tilemão, a questão toda eu tenho analisado muito. A gente disputa, por exemplo, uma Série D, você gasta aí 2 milhões, 2 milhões e meio, a troco de nada. Se você for classificado, vai para uma Série C, então você sai do inferno e vai para o purgatório, né? Porque a Série C você não tem a patrocínio, apoio nenhum, e a Série D também não tem. Então o futebol precisa é, o futebol precisa ter uma reformulação. Eu tenho conversado com o Edinaldo, que possivelmente vai ser o novo presidente da CBF, tenho conversado com o Ricardo. Por exemplo, é inadmissível que a CBF, que tem cotas exorbitantes de patrocinadores para a seleção brasileira, ele não apele isso para que essas empresas também patrocinem os clubes da Série D. São empresas grandes, né? Itaú, Antártica, né? Empresas de grande porte, e você poderia. Quanto é o contrato que uma Itaú faz com a CBF? Faz um contrato de 100 milhões por ano, faz um contrato de 130 e pega, divide. A mesma coisa a Federação Baiana tem que pensar. Né? Felizmente, Ricardo é uma pessoa de muito diálogo, né? Ele ouve muito, e eu tenho tentado passar isso para a CBF. Para você ter uma ideia, eu fechei hoje. Você vai dizer assim, é muito difícil, é muito pouco valor. Mas o Campeonato Baiano vai me custar 1,5 milhão. Eu tenho de receita garantida, porque estou na Copa do Brasil, 800 mil e até 700 mil do bolso. E quem não tem empresa para bancar isso? Como é que monta a equipe? Aí tem que montar de qualquer jeito para dar uma satisfação à sociedade e à empresa e depois ficar devendo. Então, hoje eu planejei tudo, a gente fez o aporte das empresas. Então, hoje o Bahia de Feira já sabe o que vai arrecadar, o que vai gastar, e a gente já tem até o último dia do baiano tudo já definido financeiramente. Quer dizer, a gente planeja e a partir daí o extra que entrar aí serve para gratificação, para alimentação, para essas coisas todas. Mas é difícil fazer um planejamento desse. Aí você vai para uma D, você conquista o quê na D? Faz uma campanha, não classifica, o torcedor fica nas redes sociais, né, batendo sem pena. Então a gente tem pensado muito com relação a ir para D, sempre no modelo que o futebol haja uma transformação, uma mudança, para que nessa mudança a gente vai e não volte. Não pode acontecer o que aconteceu com a Jacuipense, com a Juazeirense. Foi para C e voltou imediatamente. A Juazeirense ficou 1 ano, a Jacuipense segurou 2. O ano passado quase caiu, esse ano caiu. Não tem fôlego, não tem recurso. Você não pode disputar uma competição com um time com 22 atletas, né? Tem que ter mais atletas para poder fazer uma mesclagem. Veja o Bahia, montou aquela equipe, uma equipe caríssima, e, no entanto, não aconteceu. Caiu prejuízo para o futebol da Bahia, a queda do Bahia, né? A queda do Vitória, que, por sinal, a gente está até tentando negociar um débito que o Vitória tem. Então, é muito difícil o futebol como está sendo feito, né? Então, se os dirigentes maiores
não tiver condição de arrumar, de resolver, aí com certeza vai ficar nessa pendenga a vida toda, né? Ô, professor, você não acha que os clubes maiores deveriam colaborar mais com os menores, não? Eu acho De assim, médio porte, porque eles só pensam neles, né? não, eu não Ninguém faço faz nada para os outros. Eu não imagino, por exemplo, colaborar, porque na vida não existe, eu posso lhe ajudar. A vida existe. O que é que você me oferece para eu dar em contrapartida? Por exemplo, se eu sou presidente do Bahia ou presidente do Vitória numa Série A primeira coisa que eu faria seria ver os times da Bahia que têm um trabalho de base robusto e fazer uma parceria com aporte financeiro, de modo que os jogadores da base fossem para o Bahia, tivesse preferência ao Bahia 50%, 60%. Só vou citar um exemplo aqui. Você andou por aqui, está fazendo até falta durante um determinado período, né? Hoje nós temos Kaique no São Paulo, o São Paulo já comprou 50%. Álvaro no Flamengo, 17 anos, Álvaro vai ficar no Flamengo. Daniel no Atlético Mineiro, o Atlético comprou, hoje ele é capitão do Sub-20 com 18 anos. Herbert, que você trabalhou com ele um período, que agora está com a gente, está lá no Atlético Mineiro. Vai disputar agora a Copa São Paulo e o Atlético vai decidir se vai fazer aquisição ou não. Quer dizer, imediatamente eu citei 4 jogos. Josevan está indo para o São Paulo por um pedido, um menino de 17 anos, está até no meu profissional agora. Então o Bahia fica perdendo isso. E quantos jogadores terminam com 20 anos e ele perde porque não tem como dar oportunidade por causa da questão de uma tabela, de uma necessidade. Aí começa a dispensar, começa a perder jogadores. E aí você perde dividendos, você perde receita. Né? Quantos jogadores poderia disputar o baiano por um time desse que tem uma estrutura dentro de uma parceria e vender direto? Né? Eu, por exemplo, eu faria um projeto de comprar uma equipe que não seja daqui, que seja de Sergipe, porque aqui tem a questão do interesse comum, para você ter uma equipe na Série B para bancar. Olha o que o Flamengo está fazendo agora, está indo para a cabeça da Europa, porque aqueles times de Portugal, todos enriqueceram com os times brasileiros. Os jogadores saíam daqui por 5 milhões de dólares, 5 milhões de euros, 3 milhões, ia para o Porto, ia para o Benfica, ia para o Sport, depois eles vendiam por 20 e 30. O Flamengo percebeu e disse, não, agora quem vai ser o receptor sou eu. Então é preciso o futebol pensar como um todo, mas aí o dirigente ele está pensando, no meu time, eu vou ser campeão, eu não vou ser campeão, eu vou ter receita, eu não vou ter, eu vou ter orçamento, e esquece o futebol como um todo. E é por isso que o futebol brasileiro, especialmente o baiano, está nessa situação. Você chega, por exemplo, em São Paulo, você tem Série A, Série B, Série A2, Série A3, Série A4, parece, né? Aqui você não consegue formar nem a segunda divisão. Precisou no arbitral colocar, vai subir 2 e cair 2 se a segunda divisão tiver 10 equipes. Quer dizer, porque o futebol está desvalorizado pela questão econômica. Então, se existisse um equilíbrio econômico, tenho certeza de que nós teríamos um outro futebol. Né? Se nós tivéssemos hoje uma arrecadação boa, financeira, eu estaria com um time extremamente competitivo a nível nacional, não ficaria só a nível estadual. Né? Você imagine, por exemplo, por que o Bahia caiu. O Bahia não caiu porque Belitani é ruim, porque o vice-presidente é ruim. Porque quando você contrata, você imagina que vai dar certo. Tem um amigo meu que fala que todo dirigente, quando monta a equipe, vai ser campeão. Baiano do Nordeste e tal. Só que a sequência tem a conspiração, tem como acontece a partida. Você citou agora a final do Baiano. É questão só de conspirar. Conspirou tudo favorável ao Atlético e conspirou tudo contra o Bahia de Feira. A gente fez uma belíssima partida lá, botou 2-1, tomou um gol espírita daquele no 48 do segundo tempo, né? Chegou aqui, bota 1-0, dominando o jogo, eles com 1 a menos, aí em 2 contra-ataques eles matam o jogo. O futebol tem isso, né? O Bahia não perdeu, não foi eliminado pelo Fortaleza. O Bahia foi eliminado pelo América, que perdeu em casa, o Atlético. Imagine o Bahia, o time que é o Bahia, perder 2 partidas para o Atlético Goianiense, 6 pontos. Veja esses 6 pontos. Perdeu 2 para o Atlético Goianiense, perdeu 2 para o Sport, empatou uma e perdeu a outra com o América Mineiro. Só aí, professor, disputou 18 pontos e só ganhou 1. Então não é isso, né? Então o futebol tem essa circunstância, tem essas condições. E outra coisa, quando você começa... Antigamente, Tilemon,
quando eu estava fora do futebol, eu achava que não precisava de treinador. Para que treinador se o jogador é craque? Bota um time de craque. Quando o Flamengo montou aquele ataque, aquele trio com Edmundo, Sávio e Romário, e que o time passou 17 partidas sem ganhar, eu digo, olha, precisa de treinador. E hoje, eu acho que é o fundamental numa equipe de futebol um treinador. Porque você consegue pegar uma equipe ruim, equacionar, e a equipe subir e fazer uma grande campanha. E você consegue pegar uma equipe ruim, né, fazer uma grande campanha, e outro consegue pegar uma equipe boa e fazer uma campanha ruim. Então, futebol é muito difícil ser feito, mas tem que ter planejamento. O Flamengo não planejou ser campeão esse ano, só ganhou o Carioca, né? Então, é muito difícil e a gente sabe que nós estamos enfrentando uma situação complicadíssima, mas tudo tem solução. Você lembra o futebol inglês há 20 anos atrás? Ninguém dava nada, ninguém não valia nada, né? Só se falava no futebol italiano, né? E você vê hoje como se igualou em termos de investimento, em termos de organização. Os clubes precisam fazer isso. Times como o Atlético de Alagoinhas, times como o Fluminense de Feira, eles vão ter muita dificuldade de sobreviver. É o caso do Galícia, do Ipiranga, né, que foram times que tiveram história e não sobreviveram por esse modelo. Um modelo que você não tem quem coloque dinheiro, que banque. Ao passo que os outros, que hoje são clube-empresa, como o Bahia de Feira, como a Unirb, o Docimel, que tem um respaldo, né? Então você vê que eles estão se sustentando, apesar de ser um custo alto, né? Você veja, hoje de manhã Derlândia ligou para mim, né, desesperado, porque não acha patrocínio, não acha dinheiro, contratando um time barato, não sabe o que vai acontecer. É a realidade. Enquanto ele teve fôlego, ele foi tocando, o Conquista fez grandes campanhas, 3 anos para cá sucumbiu no próprio problema econômico, né? E Ricardo tem consciência disso, agora temos que buscar as alternativas, né? O senhor é a favor de uma troca no comando da Federação Baiana de Futebol? Está existindo aí uma campanha de Derlândia Amorim, né, para ser candidato à federação. Como é que o senhor vê esse relacionamento dos clubes com a federação nos dias de hoje, professor? Olha, eu acho assim, eu tenho um respeito e uma admiração muito grande pelas pessoas que compõem a Federação Baiana. Eu gosto muito de Edinaldo, eu acho ele extremamente inteligente, eu acho ele extremamente articulador, né? Eu acho que ele tem um papel importante no futebol da Bahia. Colocou Ricardo jovem, mas também assim muito de diálogo. No início teve uma ciumadazinha entre os dois, ficaram meio assim estremecidos, mas terminar, o amor voltou, né? Porque tem um grau de parentesco e aí o amor entre os dois voltou. Tem Manfredo, que conhece bem da legislação, que dá um suporte. Agora, eu sempre digo a ele, sempre comentei com o Edinaldo, que a federação tem que entender de que ela não é um órgão superior aos clubes, nem um clube, os clubes representam superioridade perante a federação. O que existe, na realidade, tem que haver é uma compactuação entre as partes. Eu acho, por exemplo, não sou contra Ricardo ficar na federação e também não sou contra nem a favor Derlânio ir. Eu acho que toda a chapa da federação, se for única, eles devem também pedir aos clubes de futebol que elejam um representante para participar da diretoria, para você ter clareza, para você ter abertura, para você ter opiniões do outro lado, né? Eu tive hoje de manhã eu estava lá na faculdade, uma aluna de odontologia queria falar comigo, e aí veio, sentou comigo, conversou, pediu lá, ela vai se formar agora, e aí pediu um favor, eu chamei o coordenador e resolvi. Aí ela falou, poxa, professor, é tão difícil se chegar numa faculdade e falar com o presidente, ele atender e resolver. Aí eu disse, sabe por que eu faço isso, minha filha? Porque eu não sou presidente da faculdade. Eu sou professor, eu fui professor a minha vida toda. Então, eu conheço o outro lado, eu conheço o lado do professor, conheço o lado do aluno e agora estou conhecendo o lado da gestão. E se não houver equilíbrio e participação de todos, nada anda. Em janeiro, esse prédio aqui não vale nada, é lindo, grandioso e tal, mas sem você não vale nada. Assim é o futebol, né? A federação nunca vai conseguir viver se não tiver os clubes de futebol. E quanto mais o Bahia cair, mais o Vitória cair, menos arrecadação ela tem. Então é preciso que ela veja esse processo como um processo de parceria. Você tem uma ideia, ó, a inscrição do futebol baiano, 17 mil, me parece, do profissional, 10 mil do sub-20, uma transferência, 1.500 de cada jogador de estado, mais 600 aqui dentro.
Quando a gente vai somar, dá quase 100 mil que você gasta só dessa lambança de inscrição. Esse ano a federação resolveu, através de um patrocinador, bancar a arbitragem. Eu disputei, eu tenho 10, 11 anos, não teve um ano que a minha bilheteria não desse negativa. Deu a minha, deu a do Fluminense, deu a do Conquista, porque o borderô dá em torno de 12 a 15 mil reais de despesa. Se você cobra 10 reais, o torcedor vem 500, 600, 700. Se você cobra 20, diz que você é ladrão. Aí não vem. E aí você fica com uma receita de 6, 7, 8 mil, uma despesa de 15. Então, como é que você faz futebol desse jeito? Aí o pobrezinho do Albino lá do Atlético que fica me ligando, né, fica dizendo que está passando privação e tal, e é normal, né, porque não tem receita. Então, como é que você pode trabalhar nenhuma instituição, nenhuma entidade chamada futebol dessa maneira? É impossível, né? Então, a gente tem que trabalhar. Eu quero cooperar muito com o futebol, não quero cooperar com o Bahia de Feira na Série B, nem na Série A, né, nem sendo campeão. Eu quero cooperar com o futebol como um todo. A gente tem que deixar um legado, fazer com que o futebol mude e seja profissionalizado do início ao fim e também profissionalizado a nível de receita. Eu fico pensando, um dia eu estava até desenvolvendo esse raciocínio aqui, salvo engano, numa live com o Dito Lopes e com o Flávio Gomes, nossos queridos amigos aqui da imprensa, né? Imagine se o futebol hoje não tivesse um Jodilton, não tivesse um Carlos Joel, não tivesse um Alipinho, né? Eu fiquei pé da vida. Eu já estou fora de rádio, né? Estou fazendo só minhas lives aqui e tal. E fiquei pé da vida quando, por exemplo, o Níbio fez a primeira partida do Campeonato Baiano contra o Vitória e empatou de 3-3. Manchete do outro dia. Vitória empata com o time de faculdade. Depois, no segundo jogo, o Níbio vai lá e ganha do Bahia. Que absurdo. O Bahia perdeu para time de faculdade. Como é que um cara pode se motivar, né? E querer investir nisso? Eu acho que a chegada de vocês, né, pessoas que têm uma carreira vitoriosa fora do futebol, são empresários bem-sucedidos, só faz ajudar o futebol da Bahia, né? E aí, como é que os caras começam? Tem coisas que eu não consigo entender dos meus queridos companheiros de imprensa. Como é que os caras começam só mesmo porque o Bahia não podia perder para o Nível, porque o Bahia de Feira não podia ser campeão baiano em cima do Bahia aqui na Fonte Nova. Porque... Rapaz, isso é um absurdo. Então, se formos por esse caminho aí, faz o Campeonato Baiano com o Bahia e Vitória só e acabou, né? A gente tem que motivar os outros, os novos que estão chegando. Até papo meu com o Carlos Joel, me convidou para almoçar há uns 15 dias atrás, uma figura assim, simpaticíssima comigo, pelo menos uma pessoa que eu não tenho que dizer nada. E aí ele estava me dizendo exatamente esse tipo de preocupação dele. E eu dizendo, olha, professor, a preocupação que eu tenho é que eu sei que os aproveitadores de plantão, né, vão encostar no senhor. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. O senhor é muito novo, não conhece futebol. Tal. Então, os espertalhões começam. Fato também confirmado, semana passada, numa live aqui comigo, por Wellington Nascimento do Barcelona, né? As pessoas chegam lá, um saco de farinha já não é 50, já é de 150 reais, 200 reais, porque é para o clube dele, porque é para o Wellington. Assim, rapaz, fora a bandidagem que existe no meio do empresariado do futebol. O que tá cheio de bandido não está escrito em lugar nenhum. Um negócio assim, impressionante. Impressionante. Mas eu fico com receio que essas pessoas que estão entrando e querendo ajudar, daqui a pouco se desmotivem, né, e queiram sair. Porque ninguém consegue conviver num ambiente que você está sendo toda hora praticamente ninguém querendo lhe roubar. É um absurdo isso. Eu tenho uma amizade muito próxima com o Carlos Joel. Nós somos, inclusive, fazemos parte juntos da diretoria da ABAMES, né? Eu converso muito com ele e nós temos assim um perfil bem diferente, né? Joel bem decidido, bem assim de dizer as coisas. Eu sou mais assim, fico mais na minha e tal. E quando ele resolveu botar um time de futebol, ele falou: rapaz, eu vou inscrever na federação um time de futebol, vou botar o nível. Eu digo: rapaz, não bote. Eu boto o nome do Bahia de Feira e fico por trás, a UNEF, boto na camisa, boto no estádio e tal, a Unifam. Eu não vou botar o time de futebol, sabe por quê, Joel? Porque se você ganhar, o pessoal começa nas emissões. Também o timezinho tem dinheiro da faculdade e tal. Se você perder, vai dizer, é ruim igual a faculdade.
Então caia fora disso. E aí ele, não, eu vou botar porque eu fiz umas contas aí, a quantidade de mídia que o nome da minha faculdade vai ficar dá tanto, eu gastaria tanto e tal, fez aquelas contas, mas eu acho assim, independente dele botar o nome Unirio ou não, ele tem um potencial interessante para poder estar no futebol da Bahia. Né? Quando ele passou, quando ele subiu, eu gostei muito, porque ele tem opinião, ele é inteligente, é isso. vencedor, né? Um cara jeitoso. Agora, brabo que tu não imagina, não bula no calcanhar dele, não, porque ele parte para. Mas é uma pessoa bacana demais, né? E eu gosto muito dele. Agora, na hora que eu for pegar o time dele, eu vou dar pau de novo, né? E Eu aí, até assim, sei. agora você falando, voltando à questão do futebol, assim, essa relação que existe, que você fala de cronista que encosta num lado, que encosta do outro, que dá opinião, eu acho que isso é inerente ao ser humano, né? O ser humano sempre assim quer estar se envolvendo em tudo. Você sabe que todo ser humano, todo homem quer ser, todo torcedor é treinador, né? Quer mandar, quer saber, sabe escalar. E o bastidor do futebol é tão complicado. Olha, você não imagina como é complicado o futebol. Deixa eu te contar um casozinho, a gente tem tempo, não tem? Tem, fica à vontade. Pronto. Quando eu fui campeão baiano, o melhor jogador do campeonato baiano foi Bruninho. Ele tinha 18 anos, ele estraçalhou as finais e tal. E o Cruzeiro resolveu comprar Bruninho. Bruninho a gente terminou adotando como filho, porque eu conheci Bruninho com 14 anos no Fluminense. Ele disputou a base do Fluminense e quando eu saí, Zé Chico, na época, me pediu para eu deixar a base lá, que tinha sido vice-campeã baiana. Eu digo, então tudo bem, me mande somente, deixa eu pegar só 2 jogadores para eu começar a minha base. Eu peguei um goleiro e peguei Bruninho. O goleiro foi para São Paulo. Quando chegou lá, foi disputar a Copa São Paulo, acho que pelo Barueri, algum time assim. E quando foi pegar o Bahia, soube-se que esse goleiro tinha um gato que vinha lá de Sergipe. O menino estava disputando, acho que era o Sub-18 na época, a Copa São Paulo, parece que teve um período que era Sub-18, e o miserável tinha 22 anos. Aí eu dispensei, ele não disputou esse jogo e eu perdi o jogador. Aí ficou o Bruninho com a gente. O Bruninho fez uma campanha bacana, a gente levou ele para o Cruzeiro quis comprar o passe, a metade dos direitos econômicos, e eu fui a Belo Horizonte, a BH, com o Thiago, negociar Bruninho. Pronto, negociou, o Bruninho ganhava, tipo assim, não me lembro bem, mas imagine que seja R$ 3.000, e foi ganhando lá 15 mil. E Bruninho, a família mora no Jorge Américo, né? Eu digo, ó, rapaz, ele tinha mais 2 mil de ajuda de custo. A gente alugou um apartamento e tal. Para a sorte da gente, o apartamento dele era de frente de Dudu, que está no Palmeiras hoje, que estava saindo da base do Cruzeiro. Ele fez logo amizade com o Dudu e aí pegou um dinheiro, né, que a gente tinha acertado com ele na venda, e eu falei com ele, ó, vou pegar esse dinheiro e vou tirar sua mãe lá do Jorge Américo, que a casa é simples, vamos comprar uma casinha bacana no condomínio para ela e tal. Ela falou, não, professor, eu preciso comprar um carro, porque eu chego lá no treino, aí tá lá Roger, numa BMW, fulano no carro tal, e como é que eu vou ser titular de um time a pé? Eu disse, tem até lógica. Aí Thiago sentou, negociou e comprou um Captiva para ele. Aí eu vim embora, Bruninho começou a treinar, já o Santana era o treinador, começou a ir para o banco e entrar nos jogos. Eu digo, rapaz, e ele tinha uma situação de que se ele jogar 5 partidas, ele triplicava o salário, duplicava, tinha uma progressão, você sabe bem isso. Eu disse, vou fazer esse menino ficar rico. Aí passou-se uma semana, aí Bruninho liga, Thiago, deu um pulo aqui que eu bati o Captiva. Aí bateu o carro, deu perda total. Aí vamos consertar o carro de Bruninho. Aí Thiago marcou um final de semana, um dia para ir lá visitar ele. Aí quando chegou lá, ele falou, vamos dar um pulinho numa boate ali, hoje eu estou de folga e tal. Aí Thiago, tá bom, ele ligou para o dono da boate, o dono já conhecia ele demais. Não, Bruninho, venha ver com o seu presidente aqui e tal. Eu digo, Thiago, esse menino não vai para lugar nenhum. E aí, irmão, o que é que acontece? Começou a entrar na farra, o Cruzeiro disse, rapaz, eu não vou continuar aqui, vamos emprestar. Emprestou para Goiás, depois emprestou para o Ceará. Chegou lá, Fortaleza, toda noite tem um forró. E hoje Bruninho está aqui, 32 anos, com a mão na frente e outra atrás. Por que eu quero dizer? Porque Bruninho, como filho nosso, agora a gente conseguiu achar uma proposta boa para ele. E eu mandei ele, acho que
no Ceará, no Piauí, está indo para um time lá, já foi, inclusive, porque a gente termina tomando conta como se fosse filho. Mas só para mostrar aos repórteres, a essas pessoas que estão nos ouvindo, que o bastidor do futebol tem um complicador imenso, e você que foi representante de atletas, você sabe. Né? Então, às vezes, a imprensa, por paixão clubística, né? Às vezes a imprensa por questão de vaidade, às vezes a imprensa por uma questão começa a se envolver onde não deveria. Mas a gente entende que isso faz parte do ser humano. Né? E o empresário, o que é o empresário, a maioria deles? Pessoas que não trabalham, não tem vínculo, não tem nada, vou pegar um menino, se for Neymar, eu estou rico. E aí começa a fazer todo tipo de jogada, iludindo. Agora mesmo a gente estava com um contrato com o menino que está lá no São Paulo, Kaique, e ele assinou contrato com uma empresa lá, sem comunicar a gente, por cima do nosso contrato, a gente entrou até na justiça agora. Quer dizer, então isso desgasta muito a gente, desgasta muito o futebol. Né? Outro dia eu estava hoje até meu amigo Vitor, né? Eu fiquei até um pouco magoado com ele, porque um dia que a gente jogou aí contra o Bahia, que a gente perdeu de 1-0, e que teve um lance assim claríssimo de gol e o bandeirinha anulou. Aí Manfredo estava em pé assim, eu conversando com ele. Porra, Manfredo, que sofrimento que a gente tem. Pô, por que as arbitragens sempre falham, erram em cima da gente? Tem uma dor das olhos. Aí Thiago foi chegando, o Vitor estava do lado, cumprimentou. Aí Thiago, tá vendo, Vitor? A gente sofre no Baiano o que você sofre no Nacional. Veja como é difícil. Aí, Vitor, Thiago, me deixa, vai para tua várzea. Eu digo, tudo bem, eu moro numa várzea, mas a gente tem o nosso time próprio. Você daqui a 2, 3 anos não está mais no Bahia. Aí, quando chega agora, o Bahia cai, e eu vi uma live dele, uma gravação dele, dizendo, esculhambando, que caiu porque o juiz roubou, e roubou mesmo. Os juízes prejudicaram demais o Bahia, principalmente contra o time lá do Rio Grande do Sul, né? Que o Bahia disputou praticamente a caída, né? O Juventude, naquele lance que foi pênalti, que ia ser expulso, e o juiz não deu. Aí depois a gente no arbitral se abraçou, que ele é Bahia, eu também sou, e a gente sabe que é o calor da partida, mas só para mostrar como o dirigente sofre muito em relação a tudo, assédio de imprensa, assédio de torcedor, assédio de representante de jogador, mas faz parte, toda coisa que a gente tem na vida é assim. Em casa a gente também tem problema com filho, com mulher, com babá, com cozinheira, né? Então faz parte do jogo da vida, a gente tem que ter a qualidade, né, a capacidade e o equilíbrio de tentar ir resolvendo e solucionando, né? E é isso que a gente tenta buscar aqui no Bahia de Feira. Né? Agora, o senhor disse uma coisa aí, realmente a mais pura verdade. O sujeito faz, ele entra nisso achando que ele vai ficar rico da noite para o dia. Né? E aí o que acontece? Começa a orientar o jogador a ser contra o próprio clube. Meu amigo, empresário não pode ser, empresário, na minha visão, levei 21 anos nisso aí, não pode ser inimigo de clube, tem que ser parceiro do clube. Sabe? Mas os caras não, os caras só querem ver cifrão na frente, né? E aí misturam as coisas, começam a orientar. Olha, faça corpo mole, faça isso, faça aquilo. Pô, isso é um desrespeito, rapaz. É um negócio assim, inaceitável. Eu, hoje em dia, ando muito chateado com essas coisas, sabe? Porque assim, você acaba perdendo algumas situações para esses espertalhões. Esses espertalhões, porque realmente o negócio está muito dominado mesmo. E aí foi o que eu repito que eu disse a Carlos Joel no almoço, estou repetindo aqui hoje contigo. É isso que me preocupa com relação a essas pessoas, né, que são gestores vitoriosos em outros segmentos, que essas pessoas não queiram deixar o futebol de uma hora para outra magoados, para não citar um nome, uma coisa mais pesada, né? Magoados, decepcionados com esse tipo de comportamento, que é o que mais existe hoje no meio da bola. Isso é um negócio absurdo, absurdo. O clube tem gastos com alimentação, no caso do Bahia de Feira, por exemplo, moradia, né? Aloja grande parte dos seus jogadores, o cara come 4, 5 vezes por dia, quer dizer, o empresário até aí não deu nada. Até aí não entrou com coisa nenhuma. Mas aí na hora que aparece alguma coisa, quer dar uma despertalhão, passar por cima do clube, orientar o cara a não ser correto, que é o mais grave de tudo. Isso. Você está trabalhando com caráter, formação de caráter de jovens. Né?
o mais grave de tudo é o sujeito se comportar dessa forma. Então, realmente, não dá, não dá, não. É, eu acho que não sou melhor do que ninguém, mas eu acho que não é coisa para mim, por exemplo. Esse meio aí não é coisa para mim, que eu não fui educado dessa forma. Fui educado de outra forma completamente diferente, respeitando as pessoas, né? Não fazendo trambicagem, enfim. E o futebol está muito cheio de trambiqueiros. Essa que é a triste realidade, triste. E eu não vejo perspectiva de mudança de uma hora para outra. Isso vai demorar, né? Isso vai demorar. Agora, uma esperança é exatamente vocês que são donos de negócio, que sabem que, como empresários, tem que fazer para ganhar. Não pode nenhum empresário, ninguém é maluco, um empresário tem que botar dinheiro para perder. Se perde muito, mas como consequência do negócio, né? Principalmente aquele negócio que está começando. Mas o cara querer entrar na sua seara, né? Prejudicar a sua relação com um atleta, porque ele orienta o atleta a prestar um serviço ruim. Não, diga que está machucado, não vai para o jogo hoje não. Vamos forçar a situação para poder você sair, ser vendido, ser negociado. Quer dizer, isso não pode ser comportamento de gente correta. Não pode. Mas você sabe Não o que é pode. que amor? O que acontece na vida assim? Todo segmento e todo lugar que você faz, que você vai e toda situação, você sempre tem o bem e o mal, né? Infelizmente, ou felizmente, as pessoas que são do bem não podem se afastar porque senão o mal prevalece. Então eu acho que a chegada de pessoas que têm um poder de conhecimento, que têm um poder econômico dentro do futebol, com certeza vai ajudar a mudar esse cenário, porque senão você vai ter uma atividade somente de bandidos. Então é preciso que a gente seja elemento neutralizador do lado podre que existe no futebol, né? Então é isso que a gente tem tentado. Eu tenho conversado muito quando eu vejo agora que o time de Léo subiu, que de qualquer jeito é um empresário, aí mais ou menos Docimel, mais a gente, o próprio Carlos Joel. Eu acho que isso vai engrandecer muito, porque o que é que Sem acontece? dúvida. Primeiro que a gente não tem, eu não tenho medo, tenho um respeito muito grande, gosto muito da imprensa. Hoje as pessoas que militam no futebol aqui, Miro Nascimento, Sotero, Ed Santos, esses meninos, a gente consegue conviver muito bem, até porque ele tem um espaço dele, eu tenho o meu, eu respeito dele, ele respeita o meu, e a gente termina criando uma relação de amizade e de carinho, de afetividade, mas acima de tudo de respeito. No futebol, a mesma coisa. Quando você falou que nós nos tratamos você bem quando você esteve aqui, nós não tratamos você bem, tratamos com gentileza, que é a característica de qualquer ser humano civilizado. E por você também merecer, por ser essa pessoa gentil e de conhecimento que agrega muito no futebol. Então, esse que tem que ser a postura. O futebol não foi feito para brigar. Nas 4 linhas ali, se você puder dar um tiro para fazer um gol, tudo bem. Mas fora tem que estar junto, né? Tem que estar. Eu falei com a Ederlane nessa posição, eu vou continuar como candidato a Ederlane. Vamos sentar, senta um grupinho, eu falo com o Ricardo, qual é o seu anseio, qual é o nosso anseio, para que a gente possa fazer um futebol em conjunto. Porque qual é o objetivo da federação e dos clubes? É que o futebol tenha sucesso, é que você tenha 2, 3 na Série A, 2, 3 na Série B, 2, 3 na Série C, como é hoje, por exemplo, o futebol paulista. Né? Então, mas você só consegue isso se os caminhos seguidos, o da federação, o dos atletas e também os dos dirigentes, forem os mesmos caminhos, forem iguais, né? Agora, assim, eu acredito muito no futebol porque é uma paixão muito grande. Ó, Tilamão, deixa eu te contar uma, tu não vai acreditar. Quando terminou o Baiano de 2011, que a gente foi campeão, você lembra que o Vitória ia ser penta, né? Isso. Ia ser pentacampeão. Aí a gente tirou o penta do Vitória. Se eu tivesse aberto uma conta bancária e dissesse, como os evangélicos, deposite conforme sua fé, né? Deposite na conta de Bahia de Feira conforme sua alegria, o torcedor do Bahia ia me deixar milionário, porque talvez foi um dos grandes dias de alegria do Bahia. E aí, o que foi que aconteceu? Quando eu terminei o Baiano, eu estava com uma viagem marcada para o exterior. Eu, minha esposa, Tiago, e a noiva dele, a esposa dele. Bom, quando chegou no aeroporto, essa questão de Polícia Federal, eu sou bem invocado, porque os caras terminam ficando chato e tal. Aí tinha, assim, uma senhora,
uma policial, tinha um rapazinho assim, e tinha um senhor assim, fortão, mulatão, assim, bem meio encarado. Aí eu falei para Tiago, tomara que não seja, que eu não vá para esse guichê. Aí na hora que Tiago falou, disse, meu pai, é capaz de ser você. Aí o rapaz, próximo! Aí lá vai eu. Aí eu cheguei no guichê, ele com a cara mal encarada, aí entrou no computador, pegou meu passaporte, olhou e ficou me olhando assim. Eu virei assim, olhei para Tiago, esse cara tá me trocando por algum bandido. Aí eu já fiquei preocupado. Aí Tiago me olhou assim, já meio escabriado e tal, e ele falou, Jodilton Oliveira Souza. Eu poderia lhe fazer uma pergunta, eu digo, pois não. Esse Jodilton é o mesmo do Bahia de Feira? Eu digo, é o próprio. Ele falou, então você vai me permitir eu sair do meu guichê e lhe dar um abraço. Aí tirou a camisa da Polícia Federal, estava com a camisa do Bahia dentro. Olha, no domingo passado eu tomei uma cachaça que quase eu empeno. Foi o dia mais alegre de minha vida. Saltou e me abraçou. O Thiago pensou que ele estava me algemando. E aí eu digo, eu vou trazer a camisa do Bahia de Feira para você. E o cara ficou conversando e a fila lá. E eu digo, rapaz, eu vou perder meu voo e tal. Então você veja, Tilé, o que é o futebol, a paixão do futebol. Então você veja os episódios que acontecem na vida da gente, né? Por causa do futebol. Antigamente, quando eu saía em feira, professor Jodil, tudo bom? Como é que está a faculdade, as aulas e tal? Hoje, se eu paro na sinaleira, professor, nosso Bahia de Feira está mal, hein? Professor, vai contratar quem? Quer dizer, o futebol leva você a isso, né? A um conhecimento grande por causa da paixão, é uma coisa que envolve, né? Você vê tantas pessoas sérias, quietão, assim, vai falar com o filho, assim, grosseirão. Aí quando é torcedor do Bahia ou do Vitória, quando faz um gol, e pinota, tira a camisa, tira o short, chora. Quer dizer, então mete com muita emoção e a gente não pode perder isso, essa essência que o futebol dá ao ser humano, né? Então nós que estamos do lado de cá como dirigentes, temos que tentar consertar para fazer com que esses torcedores sejam felizes e façam uma sociedade mais alegre. Porque a gente trabalhar é salutar, é ótimo, mas se distrair, passear também é muito bom. E um dos passeios, uma das alegrias que o ser humano, torcedor, desportista, gosta mais é de ver uma partida de futebol e ir para o estádio, né? Pergunta o torcedor do Bahia apaixonado se ele quer andar de lanche ou quer ir ver um jogo do Bahia. Então, o futebol, como agrega isso demais, o que é que nós temos que fazer? O que é que nós temos que trabalhar? É você, é eu do lado de cá, é a imprensa mais coerente, a imprensa mais correta, trabalhar do lado dele para fazer um futebol forte, construir um futebol forte. Quando terminou o jogo do Bahia com Fortaleza, né, eu estava sem sono, porque eu fiquei assim meio retado, e aí eu liguei no celular, naquele site de rádios, e entrei na Itapuã FM, e acho que foi Márcio que estava. Eu sei que tinha dois. Foi Márcio, parece que Dito também estava, se eu não me engano. Mas, rapaz, os bichinhos tá virado, bicho. Quase eu digo para lá, Dito, vai lá para a Ilha de Maré, esfriar a cabeça. Porque né? Aí começa a gente, assim, criticar, é natural, vamos criticar porque a gente está no calor da raiva, dizer que Belitânia é isso, que é aquilo, mas tenho certeza que ele não fez para cair. É porque o futebol. Tilemon, eu digo uma coisa, eu sempre comento com o pessoal. Única coisa na vida que a porta do céu e a porta do inferno tá uma do lado da outra é no futebol. Por quê? Porque hoje você ganha, aí entra pro céu, agradece a Deus. Aí quarta-feira você perde, aí o cara, em vez de entrar no céu, lhe empurra no inferno. E aí você fica... eu já falei com o Thiago, ó, quando eu ganhar, eu não quero mais nem ficar alegre. Porque para a semana eu perco, aí eu vou ficar retado. Então eu vou tentar criar um equilíbrio para eu não ser torcedor, eu ser dirigente. Mas não acontece. Aí quando eu vejo o jogo do Bahia, que eu vejo o Bahia perder, acho que eu me reto mais do que quando o Bahia de Feira perde. Porque o Bahia de Feira é um negócio que a gente se apaixonou. E o outro, eu assisti jogo quando eu era adolescente, Tilemon. Eu ia para Fonte Nova, na época de Beijoca, de André, de Orni, de Roberto Rebosa. Eu me lembro uma vez que eu era estudante. E aí eu era tão apaixonado por futebol e eu ia para a feira, visitar meus pais. E aí arrumava minha sacolinha e voltava para Salvador, que eu estudava aí em Salvador. E um dia tinha uma final do Baiano que era Bavi, né? E eu digo, porra, tenho que assistir esse jogo. Mas eu tinha um compromisso aqui e aí não pude sair cedo, saí assim, tipo 2 horas. Aí peguei o ônibus da empresa Santana com minha sacolinha
E aí me piquei para Fonte Nova lotada, 80 mil pessoas. E eu comprei meu ingresso, fiquei do lado do Sol, que ficava ali a Bamor. E eu com minha sacolinha, sentei do lado, e aí fiquei ali com a sacola, e a galera, aquela galera que você conhece bem, do torcedor, e uma resenha aqui, outra resenha ali, que porra, que não sei o quê. E tu sabe que na arquibancada tem umas apostas assim, né? Quem vai fazer o primeiro gol? O Bahia vai jogar de que lado? Quem dá a saída? É um inferno, né? E eu vibrando com aquilo, eu era adolescente, 18 anos, assim. E aí, resultado, começa o jogo, lá vai, 1-0 pro Bahia, gol de Beijoca. Aí o negão levanta de lá, sem camisa, me abraça, e Bahia arretado e tal. E eu, Bahia, menino novo, besta do interior. Aí, menino, quando baixou que eu procurei, cadê minha sacola? A minha sacola tinha sumido com minha roupa de cama, com minhas roupas da semana, até com a carne de sol que minha mãe tinha comprado para eu comer aí em Salvador. Então, assim, você veja a paixão que a gente tem pelo futebol, e isso eu não posso perder, essa raiz, entendeu, Tilemon? Né? Eu me lembro, quarta-feira, um toró da Zorro, me lembro, o Bahia deu 8-2 no Redenção, na Fonte Nova lá, todo um pinto. Então, o futebol tem essa essência, talvez os novos hoje, que o futebol é diferente, né? Não entendem esse sentimento. Então, isso é um dos motivos que me fez eu ingressar no futebol, né? Por essa paixão e por saber que a gente pode, de uma maneira ou de outra, ajudar o crescimento do futebol da Bahia. O Bahia de Feira hoje já consegue equilibrar as contas, assim, porque tem vendido alguns jogadores da base ou ainda geralmente fecha no vermelho, professor? Olha, há alguns anos a gente conseguiu empatar, né? O ano, por exemplo, da Copa do Brasil, que a gente participa, a gente consegue empatar. Esse ano, os 2 últimos anos, foi uma catástrofe, porque cada pandemia não teve público, né? Então, quando não tem público, não tem, assim, possibilidade de venda de jogador. Mas a gente tem feito bons negócios, né? Você veja que desde quando nós começamos, a gente vendeu Dionis, João Neto, Jair para o Bahia, Bruninho para o Cruzeiro, né? Vendemos agora Van e Bispo para o Vitória, vendemos também Rômulo, que era um atacante, né? Esses meninos da base a gente tem comercializado bem, até porque pouca coisa também não sai. Dinheiro pouco não resolve o problema do Bahia de Feira, então eu prefiro ficar com os jogadores, né? Mas ele não é superávit, ele é deficitário. E também tem o sofrimento, você lembra aquele 3-2 que eu tomei do Atlético, ou do Paraná, né? Na segunda fase da Copa do Brasil. E agora, as minhas 3 gerações, né? Meu neto, meu filho e eu, sentado lá, um frio da zorra, chovendo, eu sabia que ia perder o jogo, eu achava que o Paraná tinha sido, parece que, vice-campeão do Campeonato Paranaense, então eu achava que a chance da gente era pouco. Mas começa o jogo, é como eu digo, o futebol conspira. Aí conspirou tudo bonitinho. 1-0, depois Casumba acerta aquele petardo 2-0, e eu fazendo as contas, eu estou com rombo de tanto, vou pegar 1,5 milhão de cota, vou pagar o rombo, já vou mais forte na Série D, né? E aí, menino, 44 segundo tempo, Thiago olhava para mim, João Pedro, meu neto de 15 anos, meu avô, a gente vai ganhar o jogo, meu avô, só falta 3 minutos, ele fica com o cronômetro suando as mãos. E aí eu digo, rapaz, vamos ver. Aí do 2-1, aí a gente olha para a cara do outro abestalhado, 2-2, aí uma falta a favor da gente, aí bate na mão do goleiro, o goleiro sai contra-ataque, Paulo deu falta, 3-2. Você explica um negócio desse? Aí você entra no vestiário, depois ainda pegar avião para vir para a feira, você entra de que forma? Tem que ter equilíbrio, senão você se suicida. Né? Veja o Bahia contra o Atlético Mineiro. Né? Quer dizer, eu me lembrei exatamente do Paraná Clube Bahia. Aí nego fala, isso acontece com o time pequeno tomar 3 gols em 5 minutos. Eu digo, oxe, o Bahia tomou agora e a seleção brasileira tomou da Alemanha 4 em 6 minutos. É futebol, como eu te disse, é coisa do cão. Agora a gente está nele e vamos tentar esplantar o cão para ver se as coisas são favoráveis, né? Ô, professor, como é que você chegou ao nome de Flávio Araújo para ser o treinador em 2022? Rapaz, porque geralmente o Bahia de Feira valorizava mais os treinadores daqui, né? Muitos anos passou com Barbosinha e tal. Barbosinha chegou a dirigir praticamente 5 equipes do Bahia de Feira, né? Toda a base, o sub-23 e o profissional. Então, assim, geralmente eram treinadores mais da terra, ou que já tinham tido passagens por aqui. De repente, Flávio Araújo aparece no Bahia de Feira. Como é que você chegou à conclusão
Como é que você e Thiago Rapaz, chegaram essa história ao nome de Flávio? essa história é interessante, viu, Tilé? Quando o Bahia de Feira subiu, aí eu olhei para Thiago e disse: e agora, bicho, o que é que a gente vai fazer da vida? Aí, Thiago, rapaz, vamos arranjar um treinador. Não conhecia ninguém, né? Porque só tinha João Francisco no Fluminense. E depois a gente pegou o Feirense com o Nadinho, né? Nadinho era da terra e terminou dando certo. Aí eu falei: eu já sei o que é que eu vou fazer. Eu vou ligar para Paulo Carneiro. Aí eu liguei para Paulo. Aí Paulo falou: diga, professor Jodilton, o que é que você deseja? Eu digo: Paulo, eu queria uma reunião com você. Aí eu fui na casa de Paulo, lá em Busca Vida. Aí ele me atendeu super bem. Né? Fez um peixe lá, não gosto muito de peixe, mas tive que comer, porque o cara foi educado comigo, né? Aí eu tive que comer o peixe lá. E aí ele falou: rapaz, eu tenho um amigo, eu não boto no Vitória porque é um cara que é meio desarrumado assim de cabeça, mas é um treinador bom retado. Eu digo: quem é? Arnaldo Lira. Aí eu digo: eu tenho o telefone dele aqui, ligou para Lira. Aí ele: não, eu vou aí conversar com o pessoal. E aí Lira veio conversar, a gente terminou fechando com ele. E ele ajudou a montar o time, foi aí que ele trouxe Dionis, que ele trouxe Paulo Paraíba, Alagoano. Aí ele foi montando realmente aquele time, João Neto, né? Ele que conhecia tudo isso e foi trazendo esses meninos da época que ele treinou lá, um time lá do Fortaleza, né? E aí eu terminei fazendo amizade com o Paulo, aí chegou no final do ano, antes de começar o campeonato, aí eu digo: Paulo, você vai fazer o que no final de ano? Ele falou: rapaz, estou sem programa. Eu digo: você quer passar o Réveillon comigo? Eu chamo o Lira, a gente passa o Réveillon lá em casa, lá na ilha. Aí eu fui... Paulo, nessa época, estava no Bahia. Lembra que ele foi gestor do Bahia? Sim. Pronto. Aí eu peguei e fiquei lá com o Paulo, com a esposa. Paulo foi para lá. Eu saí na praia andando com ele. Aí tava um cara lá na praia. O cara gritou: Paulo Carneiro, seu filho é de uma... Larga meu Bahia que você é Vitória. Ele falou: tá vendo, até o adversário, eu sou famoso. Aí eu sou famoso. Aí andou um pouquinho, trouxe um torcedor do Vitória: Paulo Carneiro, traíra. Você largou meu Vitória para pegar o nosso rival, você não vou lhe matar. Ele falou: rapaz, vamos para casa tomar uma, porque o ambiente aqui não tá bom. E aí terminei ficando amigo de Paulo muitos anos, né? Até hoje a gente se fala, é pena ter acontecido isso no Vitória. E aí terminou a gente contratando o Lira. Quando a gente foi campeão baiano, depois eu passei um período que eu precisava construir o centro de treinamento, fazer um investimento alto. Aí eu digo: Thiago, vamos dar uma segurada no plantel, fazer um time mais baixo, com um treinador caseiro e tal, para que a gente possa, pelo menos, não cair até construir o nosso centro de treinamento. E foi isso que fez. Nós fizemos 4 anos, que foram os piores 4 anos do Bahia de Feira. Praticamente a gente não classificou. E depois eu consegui, Barbosinha tinha uma paixão lá por Roberto Carlos, que eu não sei que diabo era aquilo, mas aí a esposa dele era de feira, né? E a irmã da esposa dele era advogada e trabalhava comigo. Aí ela falava assim: professor, eu sou de Barbosinha, treinando na Bahia de Feira. Eu digo: mentira, ele é apaixonado lá por Roberto Carlos. Aí teve uma campanha ruim lá, Barbosinha foi dispensado. Eu digo: agora que eu vou trazer ele. E a gente trouxe Barbosinha, uma figura excepcional de conviver, né? Agora, a questão toda, Tilé, o contratar o treinador não passa somente pela qualidade, passa pelo conhecimento que ele tem de atletas. Então eu disse: quando eu arrumar o Bahia de Feira, eu vou trazer um treinador de fora porque conhece o Nordeste todo. Aí a gente começou a futucar alguns nomes. Fomos a Flávio, orçamento fora. Aí contratamos Oliveira Canidé. Oliveira veio, ele é muito legal, Oliveira. Pense num cara bacana, ele é até diferente de Flávio. Flávio é meio sisudo, assim, meio brabão, assim. Eu acho que ele vai botar esses meninos no eixo aqui. É tipo aquele sargentão. E ele veio com a equipe toda dele. Aí Oliveira veio, fez uma boa campanha, disputou o Baiano, e aí foi vice-campeão. A gente perdeu aquele título, mantivemos ele na Copa do Brasil, no campeonato da Série D. E como nós chegamos a um ponto que a possibilidade de cair, de não subir, era muito pouca, aí a gente conversou com ele, e aí ele foi embora e a gente botou o Índio para terminar a Série D, concluir a Série D. E nisso a gente voltou a falar com o Flávio. E Flávio: você é tão insistente, eu quero conhecer o projeto de vocês. Aí eu marquei com ele, ele veio aqui em feira, deu as passagens, conversou com ele gostou muito da ideia do projeto. Aí ele falou: olha,
Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou indicar alguns jogadores, você me garanta pelo menos 5, 6 do que eu indicar, porque esse eu confio e sei que vai me dar liga. Esse eu confio mesmo. Tá bom. Aí ele veio, terminou, vindo almoçar aqui em casa, não deu uma palavra, todo invocado ele. Tomou quatro copos de suco de manga e comeu devagarzinho e tal. Falou, vou ficar e vamos agora fazer uma grande competição. Aí indicou os nomes, a gente contratou, desses nomes dos 14, contratamos 12. Ele ficou numa alegria muito satisfeito. E ele tem uma vantagem, quando você liga, ó, Flávio, esse jogador não deu certo não se preocupe não, deixa para lá, vamos buscar outro. Então, ele conhece muito o Nordeste, então isso nos ajudou muito a trazer ele. Então, em cima disso, a gente está assim, muito otimista com o trabalho que ele vem a fazer. Né? Chegou com a equipe dele hoje, viu, Tilé? Com todo respeito a mim e você, que somos um pouco idosos, mas os 4 que ele me apresentou devem ter assim, uns 457 anos. Eu digo, eita, Zorra, é um bocado de vovô aqui para trabalhar. Mas super sério os caras, assim, os caras... eu tô muito otimista, né? Eu acho que vai dar gás. Depois a gente fez uma reunião, eu apresentei a equipe, fizemos uma abertura, um coquetelzinho com a imprensa, e nós chamamos, depois bati um papo com ele está assim, super motivado. Né? E para a gente concluir, professor Joaquim, sobre base, por exemplo, antes o Barbosinha estava à conta de todas as equipes da base. Hoje eu sei, por informações, que se encontram aí. Eu já conhecia o Ícaro, por exemplo, né? Que é um profissional lá do Bahia de Feira, tal, um rapaz muito competente. E sei que o Fernando Almeida, que começou o Fernando continua bem humildemente trabalhando no Galícia com a maior dificuldade do mundo. Eu ficava com a pena desse rapaz, né? Um rapaz extremamente competente, mas num clube que não dá condição de trabalhar ninguém, o Galícia, né? Então, como é que sua base está funcionando agora aí? Eu citei esses 2 profissionais que eu acompanho. Acho que vão continuar, estão aí. Vão continuar conosco os 2, né? Ícaro é funcionário de carreira e tal, e o Fernando vai continuar. Né? É uma coisa que eu tenho também conversado muito. Eu até fui convidado, a Edinaldo me chamou para eu passar uns 2 dias lá no Rio para bater um papo com ele sobre futebol e tal. E eu quero fazer ver a ele que um clube que tem o certificado de formador não pode estar extinto de competições dependendo dependendo somente de você disputar um regional e, se for campeão e vice, você ir para a competição nacional. Né? Você vê agora vai como massariense, quer dizer, sem projeto, sem nada, apenas para participar. Então, eu acho que a base precisaria ter mais competições, principalmente os clubes formadores, porque eu terminei o Sub-15, Sub-17, me parece que foi em setembro, mandei os meninos para casa, vou reapresentar com eles agora em fevereiro. Então, você perde a sequência, você perde, né, o trabalho sequenciado que você faz na preparação de evolução de um menino desse para um futebol de alta competitividade, né? Então, é preciso que a gente tenha hoje. A grande dificuldade para mim da base não é ter 50, 60, 70 meninos morando aqui, né? É a gente ter, na realidade, competições para que esses meninos possam maturar. E aí, quando pegar um Bahia ou um Vitória, ele tem tempo de jogo, né? E outra coisa também, Tilé, por exemplo, eu faço um planejamento lá, eu separo um gado lá, tipo assim, 8 novilhas, 8 garrotes, e deixo que a cada 15 dias eu vou mandando o rapaz matar e trazer para o Bahia de Feira, porque os bichos comem que só azorra, né? Aí a gente tem que manter esse projeto. Esses meninos, quando saem daqui, Tilé, vai passar 3, 4 meses em casa. Um mora no interior do interior de Jebe de dentro, o outro mora, o pai não sei o que, de Ilha de Maré, o outro, o pai... Você não sabe quanta cesta básica, quanta gente ajuda os pais dessas famílias. Aí os meninos, quando chegam desidratado, sem força física, perdeu toda a sequência, aí você tem que repreparar de novo. Então, esse, para mim, hoje é o grande problema da categoria de base. Mas a gente sabe que é o caminho, né? Então, eu resolvi com o Thiago, né, trabalharmos só o Sub-15, Sub-17, e quando terminar a competição, a gente prepara esses meninos, os melhores a gente encaminha assim, para os times que a gente já criou essa afinidade, né? E que quem perde hoje, Bahia e Vitória, né? Porque termina esses times ganhando esses meninos, preparado, trabalhado e com custo relativamente baixo, porque imagine que o Bahia hoje deve estar gastando aí 10, 15 milhões
na categoria de base por ano, não sei se é isso, estou chutando. É mais ou menos isso mesmo. Mais ou menos isso. Então, se ele faz um contrato, se ele faz um contrato, gastava 1,5 milhão por mês. Por mês. Aí se ele pega 100 mil, por exemplo, e compra, entre aspas, 50% de todos os atletas de um projeto de base, com um jogador só ele tira todo o investimento e ainda pode colocar os dele para maturar nessa equipe, né? Então, assim, eu não quero disputar a Copa São Paulo porque eu vou me preparar o time do Campeonato Brasileiro. Manda esse time para ir disputar. Então, precisa ter essa visão mais macro. Eu, por exemplo, eu já falei com o Belitani, se eu fosse presidente do Bahia, eu tirava um dinheiro e investia em 10 profissionais. Sabe para quê? Barato, não precisa ser caro. Para ficar no Nordeste e para ficar no interior de São Paulo, buscando jogadores que se destacam. Jogadores do Icasa, jogadores desses times todos do interior que tem aí, jogador do Picos. Foi assim, aquele volante do Bahia, que veio do Santos, meu nome dele, que foi vendido, ele veio de uma Série A2 de São Paulo. O volante que o Bahia vendeu recentemente. Eu não tenho comprado muita coisa sobre isso, não. Pois é. Então, assim, quantos jogadores você com 5, 6 olheiros no Nordeste, 5, 6 olheiros lá no interior de Minas, porque isso, agora você vai e contrata um jogador, com todo respeito, eu acho ele um jogador bem diferenciado, mas Gregory, exatamente. Gregory, você está aí agora, Gregory. Agora, você veja, com todo respeito, eu gosto muito de Rodriguinho, eu acho ele um cracaço, mas um cracaço de 10 anos atrás, é um atleta que fuma 2 maços de cigarro. Então, o futebol competitivo não acompanha mais. Então, quanto é o salário de Rodriguinho? 500, 600, 700 mil? Pega esse dinheiro e reverta nesse processo. Quantos meninos bons você vai trazer? Né? Pegue, por exemplo, aquele time do Atlético Goianiense. Escale dos 30 jogadores, acho que a gente conhece uns 4 ou 5, o resto são todos estranhos. São jogadores que surgem barato, querendo uma oportunidade, sem contar a faixa salarial. Então, é preciso ver o futebol com um projeto de busca e não um projeto de pegar pronto, que é mais prático, ou pregar por orientação de um dirigente ou por orientação de um representante de atleta. E outra coisa, o dirigente não tem condição de ver todos os jogos e mapear o jogador. Então você tem que ter essa equipe, e não é em casa, tem que ter em campo, porque eu criei aqui uma equipe de scout. Mas essa equipe de scout em casa não funciona, porque você vê um jogo, você tem que estar lá, futucar, saber a origem do menino, saber se o menino tem ídolo, se tem caráter, se tem futebol, se é guerreiro. Porque o futebol hoje não é só talento, não. O futebol passa por um bocado de coisa e a gente percebe isso. Os talentosos estão ficando. Hoje é a guerra do futebol. O Flamengo é cheio de talento agora. Sabe o que foi que faltou ao Flamengo? Excesso de idade e faltou perna. O Palmeirinha meteu 2 linhas de 4 ali, comeu o Flamengo vivo. Né? O Atlético está voando. Hulk nunca foi craque de bola. Hulk sempre foi um jogador excepcional da força. Né? Então você olha o Atlético, não tem um craque, só Keno que tem uns lampejos, o resto é força, é vigor, né? Esquema tático, é recompor com rapidez, é rapidez na saída de bola. Né? Aí o Bahia pega, com todo respeito a Nino parece que só tem 12 neurônios, porque faz 300 jogadas, né? 299 é para fora, chuta no zagueiro, né? Vai subir com o atacante, sobe baixinho. Quantos gols o Bahia tomou nas costas de Nino? Precisa se ver essas coisas. Não é que a gente seja expert no assunto. Eu vejo, mas não tenho no Bahia de Feira um suporte financeiro de um orçamento para bancar essas situações. Mas é possível se fazer isso, né? Não, você não pode fazer o que o Flamengo fez, você não pode fazer o que o Palmeiras fez, que são outras situações. O Atlético Mineiro. Mas quantos times mantêm um padrãozinho? Ó, América. Você sabe o que foi que, uma vez, quando eu fui levar Railan lá no Atlético Goianiense, o diretor de futebol, que hoje é o presidente, me falou: professor, eu disputo o Campeonato Baiano da Série A para disputar 1 ano, no máximo 2. Não faço besteira, 60% do dinheiro eu invisto no projeto Atlético, CT, alojamento, olheiro. Aí você vê o Atlético se segurando ali, ó, na maciota ali, ganha 1 aqui, perde 2 ali, lá vai, e tá. Aí o outro com um time cheio de estrela, né, mas a estrela só tem 5 pontas, 3 apagadas, 2 acestas. Aí não funciona, né?
Então eu falo isso como torcedor do Bahia. E eu tenho conversado muito com o Belitani, às vezes que eu encontro com ele, que eu gosto muito dele, até porque ele tinha faculdade também. Mas o futebol tem que ser encarado desse jeito, né? Talvez, Tilemon, dentro da dimensão pequena, é que o Bahia de Feira vá tendo sucesso. Você sabe quem faz isso bem? Aquele baixinho lá de Juazeiro. Aquele sacana é o cãozinho, aquele fica com aquela carinha, vou sair do futebol, o futebol tá me acabando. Toda hora Tô pegando isso, os meninos de Petrolina, nos cantos ali, quando você menos espera, faz um time competitivo da Zorra. Né? E aí você pode olhar, ele não consegue chegar em título, porque ele é pé frio, não tem o pé quente que a gente tem. Mas ele perturba todo ano. Ele perturba todo ano. Você vê a Copa do Brasil agora, o estrago que aquele homem fez. E outra coisa, parece que ele tem uma mãe de santo grande, né? Que reza, que faz umas mandingas lá e termina ele perturbando o baiano. Sensacional, professor. Só para não deixar passar, porque meu querido amigo Felipe Alves já fez 3 ou 4 vezes essa pergunta aí. Existe um jogador de 15 anos, Dioguinho, que está no elenco de profissionais já? É isso mesmo? Ele foi apresentado, ele foi artilheiro do Sub-15. Agora, eu estou comprando uma corda para amarrar. Eu nunca vi um menino sapeca da Zorra. Para você ter uma ideia, eu vou dizer o que é Dioguinho. A gente adora ele, porque tem 3. Ele veio para uma escolinha lá com 12 anos, e aí no primeiro treino da escolinha fez 4 gols e começou a gozar. Ele é meio desse tamanho, acho que tem 1,2 m. E aí, quando a gente liberou ele, aí a mãe passou 3 dias, ligou para Maiara. Maiara, pelo amor de Jesus, cadê Dieguinho? Sumiu. Dieguinho sumiu com 15 anos. Aí Thiago chamou eles, venha ficar no profissional, você vai treinar. Você só sai daqui agora com autorização de sua mãe. O miserável fez no Sub-15, fez 11 gols em, acho que foi 7 jogos. Né? Então, é um Romáriozinho que está surgindo, que se a gente conseguir dar juízo, né? E ele só me chama de meu tio, quer entrar na minha herança, né? Então, malandrão. Mas é um jogador bem diferenciado, Tilemon. Bem diferenciado. E você vai ver, Flávio vai adorar, porque ele é irreverente, ele é bem diferenciado. É aquele talento que surge assim, né? Mas eu tenho que amar o menino, porque o menino é peralta demais. Ícaro, se estiver nos vendo aí, se Ícaro estiver nos assistindo, eu vi que está assistindo. Se Ícaro estiver assistindo aí, teve um caso exatamente igualzinho a esse, que nós levamos um rapaz, um menino chamado Lucianinho. Sim. Meu amigo, que situação. Esse cara que deixou quase Barbosinha de cabelo branco, deixou quase Ícaro sem cabelo. Porque era desse tipo aí, um sub-15 também. Mas tirado assim. Parece que é assim. A peraltice anda diretamente ligado ao talento, né? Porque é incrível, jogadores irreverentes, né? É que terminam tendo talento, né? Mas ele é um menino bacana, você precisa ver, ouve, né? Maiara mesmo parece que é filho de Maiara. Eu até vou verificar se não é filho de Maiara, porque tudo é Maiara, né? E ele está lá com a gente, né? E lá é assim, ó, para você ter uma ideia, essa semana esse menino, esse volante da gente, estava no São Paulo fazendo umas avaliações médicas para poder ir. Aí ligou para Thiago, e aí Thiago falou, Thiago, eu posso me apresentar 5 dias depois? Aí ele falou, rapaz, estou com 16 anos, tu quer atrasar a apresentação? Não tem problema não, pode vir daqui a 5 dias. Agora, quando você vier, você vai ficar na base, não vai ficar no profissional. Quando eu cheguei hoje de manhã lá, o primeiro jogador que estava era ele. Professor, você é doido, rapaz, Thiago me deu esporte, eu tenho que estar aqui. Eu preciso cuidar de minha vida. E ele é o menino de Josivan, e ele é um menino excelente, um meia, né? Você vai ouvir falar muito dele. Então, assim, esse projeto de base, de você preparar esses meninos, você foi representante de jogador, você sabe, não tem preço, né? Você tirar um menino desse que poderia ser um marginal, poderia ter futuro e fazer com que ele, né, ele, através do seu talento, a gente dá chance a ele. Eu acho que isso, para mim, é o grande papel do Bahia de Feira e é o grande papel da gente, assim, como dirigente. Muito bem, professor, estamos chegando ao final da nossa live e, como feito em 780 programas nas rádios Tudo FM, Metrópole FM, e hoje a live de número 240, justamente a live de hoje, né? Ou seja, mais de 1.100 programas já foram apresentados, eu sempre termino com essa pergunta, porque às vezes o apresentador deixa escapar, né? Um lapso de memória, alguma coisa, algum assunto e tal. Então, minha última pergunta, em mais de 1.000 programas, sempre foi essa, a última.
eu deixei de lhe perguntar sobre alguma coisa que o senhor gostaria de ter falado e eu não lhe perguntei? Ó, possivelmente sim. Mas se você me perguntasse, professor, você tem vontade de sair do futebol? Aí eu digo a você que eu, pessoalmente, posso até sair, mas tem algumas almas que vêm do espaço, né, que me segura aqui. E essas almas é quem me dá muito apoio, que é exatamente Tiago, Maiara e Salete, né? Porque me ajudam muito nesse trabalho, que é uma parte que eu não gosto de fazer e que eles me ajudam muito. Então, enquanto eles estiverem comigo, eu estou aí tocando e abrindo o bolso para bancar esse futebol. Tem hora que eu me reto com Maiara, porque ela só chega com as contas. Mas, enquanto a gente puder estar no futebol para agregar, para acrescentar, para ajudar, a gente vai estar. No dia que a gente sentir que está impotente, sentir que não acrescenta mais nada, aí talvez seja o dia de pendurar as chuteiras, né? Mas o futebol é uma das cachaças que eu tenho na vida. Diz que todo homem tem uma cachaça, né? Tem uns que gostam de cachaça mesmo, outro gosta de rapariga, outro gosta de futebol. E eu estou nessa de futebol. Sensacional. Aliás, no ano que eu estava frequentando mais o Bahia de Feira, foi antes da pandemia, né? Todos os jovens da base diziam que Maiara era como se fosse a mãe deles. Assim, É, ela tem uma identificação com esses jovens, né? Que é um negócio assim, impressionante. é porque o O senhor problema tinha de. lá, por exemplo, todos eles falavam isso, entendeu? O Você precisa. cuidado, inclusive, assim, tipo, o cuidado de não deixar sair, ninguém sair, não pode passar daquele portão. Eu me lembro que uma vez eu pedi a sua interferência, inclusive, para deixar a gente levar o Herbert para ir jantar e depois trazer de volta, né, para dentro da Arena Deixa eu te Cajueiro. contar uma. É um cuidado Maiara, extraordinário que vocês têm aí. isso. A gente chegava nas acomodações da base, aí chegava lá, estava um imundice. Aí Maela chega no quarto e fala assim: você varre, você arruma as camas, você dobra o lençol, você arruma os travesseiros. Pronto, aí definiu isso. Aí vai pro treino, ela entra lá, aí tá um lençol sem fazer, ela vai pro treino, pede ao treinador para vai arrumar sua cama e volta a treinar. Então cria-se uma disciplina com carinho, né? Então isso faz com que os meninos adorem ela. Agora pense numa baixinha retada, retada e retada, né? É uma pessoa assim, eu não posso dizer que é filha, porque filha a gente, né, a gente faz, constrói, né? Mas como adoção eu posso dizer que é uma pessoa que representa muito pelo Bahia de Feira. Muito competente, dinâmica, séria e, acima de tudo, que é uma qualidade, né, que ela tem, é uma pessoa muito honesta. Né? E a gente termina também dando uma ajudadazinha, né? Porque ela nasceu em Anguera, naquela ladeira de Anguera, e não conhecia o mar, e eu dei a primeira passagem a ela para ela visitar o mar, e agora toda a folga que ela tem, ela quer ir para Salvador, Morro de São Paulo. O mês passado foi para o Rio de Janeiro, aí está meio ousadinha assim, né? Mas é uma pessoa que a gente gosta demais e é o braço direito de Tiago, o braço direito da gente, do Bahia de Feira. E Salete, porque é assistente social, está sempre lá nos ajudando, fazendo palestras, incentivando os meninos, né, orientando como alimentar, como se vestir, como escovar dente. Lá é quase que, pode-se dizer que é uma creche, porque ele chega numa situação, Tilé, que não conhece. Teve uma vez um atleta que chegou aí do interior de Sergipe que não conhecia macarrão. Conhecia macarrão. Então você imagina, velho, esses meninos, a dificuldade que tem. Por isso que a gente chega lá, abraça um, conversa com outro, né, e eles terminam criando essa paixão pelo futebol, pelo Bahia de Feira, porque eu não quero formar só atleta, não, eu quero formar um cidadão. Né? Cada elemento desse, Tila, que a gente transforma num atleta, que ajuda a família, que se ajuda, que constrói a sua própria vida, é talvez um marginal a menos que você tira da sociedade Sem e dúvida, sem você dúvida. ingressa na sociedade. Né? Então, esse eu acho um papel. Se eu pudesse, eu não tinha só 30, 40, 50, eu tinha 500, 600 mil, porque é uma coisa que Deus foi tão bom com a gente, nos deu tanta coisa na vida, a gente construiu muito mais do que o que podia, e por que também você não poder, né, compartilhar isso? Então é por isso que às vezes o gasto do Bahia de Feira passa assim, muito despercebido em relação ao que você constrói na formação dessas pessoas. Né? Então eu fico muito feliz e gosto muito quando eu vejo o Bahia de Feira sendo elogiado, muito menos por equipe e muito mais por uma instituição que forma, uma instituição
que criou amigos, que criou uma relação boa. Né? A relação do Bahia de Feira é tão boa que até hoje tem um bocado de torcedor do Fluminense que é apaixonado por a gente. Não pode ver que xinga. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Agradeço de coração pela sua disponibilidade de tempo. Já temos quase 1h30 já conversando. Né? Pois é. Você vê como a conversa é boa, o papo desenrola, o papo vai e a hora avança, que você só sente, só para quando você olha para o relógio e vê o tempo que já está transcorrendo. Né? E uma coisa que o senhor disse aí muito importante é que, às vezes, eu vou só completar o raciocínio desenvolvido pelo amigo, às vezes, o adotado, vamos fazer assim, uma coisa de adoção, é muito mais gratificante do que o biológico, sabe? Muitas vezes isso acontece. Né? E o biológico acha que você tem obrigação e o adotado acha que você está servindo. Esse filho merece uma surra de câncer. É isso mesmo. É isso mesmo. Grande abraço, professor Jodilton. Muito obrigado, querido. Um abraço a todos que nos suportaram aí nessa hora e meia. E dizer que nós vamos estar à sua disposição. Não suma da gente, é um prazer muito grande sempre ter você aqui no nosso meio. Tá bom? Um abraço. Valeu, querido. Bom ano grande novo, abraço. paz e, acima de tudo, muita saúde para nós. Valeu, professor. Um grande abraço, bom final de ano, boas festas natalinas aí, apesar da pandemia, né? E sucesso para o Bahia de Feira no Campeonato Baiano e na temporada de 2022. Um abraço, boa noite, professor. Boa noite.